Obra por taxa de administração é uma modalidade pouco conhecida, mesmo por engenheiros, mesmo por arquitetos e mesmo por donos de construtora. Então, o que é essa modalidade? Como funciona essa modalidade, Guilherme e Laila? Essa modalidade é uma modalidade onde o cliente ele só paga o custo da obra. E o engenheiro, o arquiteto ou a construtora recebe uma taxa de administração sobre esse custo. E aí é interessante para o cliente, porque a obra dele fica mais barata, e é interessante para uma média construtora, para uma pequena construtora, porque todos os custos da obra são pagos pelo cliente. Então a construtora não precisa bancar todo o custo da obra, não precisa de ter muito dinheiro em caixa para fazer as obras. Então é uma modalidade boa para os dois lados, e eu não sei por que isso era desconhecido do mercado brasileiro. Eu acredito que eu sou um dos que mais falam na internet sobre obra por taxa de administração. Então, essa modalidade maravilhosa aí, que inclusive até as grandes construtoras aplicam, tá? Até as grandes construtoras aplicam. A gente percebeu, Fabrício, aqui também, com pós-pandemia, um crescimento maior aí dessa modalidade, né? E acredito que tenha sido ali porque muita gente, devido ali àquela oscilação dos preços, né, e depois uma inflação forte do pós-pandemia, muita gente que estava trabalhando com contrato a preço fechado acabou tendo bastante prejuízo ali nesse momento e repensou todo o modelo de negócio da construtora, né? Você acha que isso foi também uma virada de chave aí para esse início desse modelo, da adoção? Sim, infelizmente, lá na época da pandemia, muitas construtoras quebraram ou não conseguiram cumprir os seus compromissos, porque essas construtoras trabalhavam com regime, por exemplo, de obra a preço fechado. Então, tem muita construtora que trabalha, o que é obra a preço fechado? Em todos os nichos, tá? Então eu vou construir a casa da Laila por R$1 milhão, preço fechado. Cara, chegou na época da pandemia, que veio aquela inflação de materiais, né? Cimento aumentou muito, aí o concreto também aumentou muito, o aço dobrou de preço, praticamente tudo dobrou de preço, só que eu tinha que entregar a casa da Laila por R$1 milhão. E aí essa conta já não fechava mais, né? Então teve esse problema na época de pandemia, e aí quem conseguiu ficar no mercado ainda falou assim, cara, eu tenho que trabalhar de um outro jeito, porque senão eu fico refém de uma variação de preço de material que eu não consigo controlar. Então, olha que não é muito inteligente fazer uma obra por preço fechado, sendo que você não tem controle sobre a variação do preço de material, né? Então, obra por preço fechado, onde que ela funciona, Guilherme, Laila e você que está nos assistindo? Se a sua margem de lucro for muito alta. Aí você consegue... Quando mais que vale a pena? Só se a margem de lucro for muito alta ou tem alguma outra situação que vale a pena fazer uma obra por preço fechado? Basicamente, é só quando a margem de lucro é alta. Se você não tem uma estratégia de tipo assim, eu quero pegar essa obra, sabe? É estratégico para a minha empresa. Eu estou com falta de caixa e eu preciso de ter uma obra, então para eu continuar girando, eu aceito fazer ali com uma margem de lucro menor, mas para eu manter a empresa girando. Se não tiver uma estratégia, algo que seja assim, exceção, obra por preço fechado é somente quando a margem de lucro ela é alta. Eu penso que tem uma coisa também que pode interferir muito nessa decisão de não só a margem de lucro, né, mas me corrigir se eu estiver errado, Fabrício, mas também escopo bem definido, né? Se você vai fazer uma obra que você não tem um escopo muito bem definido, eu acho, por preço fechado, eu acho totalmente furada. Eu vejo muito pelo pessoal, muitos conhecidos aí construindo casas, e aí todo dia eles falam assim, mas já mudei o projeto. Eu tenho reunião com o arquiteto hoje que eu já mudei o projeto, eu já mudei o acabamento, eu já mudei não sei o quê. Então, se fosse preço fechado, aquilo ali já estava furado há muito tempo, né? Sim. Quando a obra não tem escopo bem definido, o preço fechado é um suicídio empresarial, é um suicídio do engenheiro, é um suicídio da construtora. Por quê? Cara, eu tenho um preço fechado de algo que muda demais e é muito comum nas médias construtoras o seguinte, eu dei um preço fechado
por exemplo, para fazer uma casa de alto padrão lá, sei lá, 2 milhões de reais de casa, né? Nem contrato baratinho não, mas eu dei um preço fechado. Só que lá no meu contrato tem que, tipo assim, a gente vai definir os acabamentos depois. Ou então que o porcelanato que vai ser aplicado vai custar entre 150 e 200 reais. Aí o cliente vai e muda depois para um porcelanato de 300 reais. Cara, o formato é maior, é uma peça mais cara e tal, e a aplicação, assentar esse porcelanato não tem o mesmo custo. Por quê? Olha que legal. Um porcelanato de até 90 por 90, olha como é que eu amo obra, gente. Obra é legal demais, velho. Porque quando você entende das paradas como funcionam, você consegue tomar boas decisões, desde a estratégia da construtora ou a estratégia da obra até ali no execução do operacional. Um porcelanato de até 90 por 90, um pedreiro de acabamento consegue fazer o assentamento dele. Se esse porcelanato, vamos dizer que é o mesmo porcelanato, só que ele mudou só o tamanho para 1,20 por 1,20, um pedreiro só não consegue assentar ele. Precisam de 2 para carregar, para posicionar, para vibrar e etc. E não pode nem ser um ajudante, sabe? Então, cara, eu saí de um custo de 1 pedreiro de acabamento para 2 pedreiros de acabamento só porque aumentou o tamanho. Então, quando você não tem um escopo bem definido, se você fizer obra por preço fechado, tá vendo que você perde tanto em material, só que você perde também em mão de obra.